Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um Café com a Boa. Hoje eu estou com a Renata Guedes, assessora aqui do escritório, nossa sócia, parceira aqui da Boa Vista Investimentos, né? E um detalhe, a Renata, no ano de 2024, ganhou um prêmio de assessora de destaque. Então eu estou com alguém aqui que tem propriedade para falar do que é assessoria de investimento. Renata, obrigado pelo seu tempo, seja bem-vinda ao Café com a Boa. Eu que agradeço. Oi, pessoal. Sim, é uma honra muito grande estar aqui e fazer parte da Boa Vista. Realmente faz parte do meu propósito, do meu legado. Fiquei surpresa com o prêmio, mas foi algo de uma construção, muito trabalho, e tem total sentido com o que a gente faz aqui dentro hoje, né? Que é tratar o nosso cliente para ser o nosso parceiro, para que a gente não atenda só ele, mas que atenda a família, e trate essa posição como realmente o cliente ele ter também os sonhos e objetivos dele sendo realizados. Então é uma honra muito grande poder fazer parte disso, né? Eu vim de banco, nasci em banco e era muito diferente o que eu atendi os clientes, a forma que eu atendia e da forma que eu atendo hoje, né? Eu agradeço muito as oportunidades que eu tive, mas não fazia mais sentido eu atender o cliente da forma que eu atendia, porque eu realmente queria ver mudança. E aqui na Boa Vista eu tenho essa possibilidade de poder trabalhar com o cliente naquilo que ele precisa, né? Então é bem gratificante, estou bem feliz. Legal, obrigado aí pela parceria. É uma grande parceira do escritório. Pô, ano passado foi assessora de destaque aí junto com o Netinho, seu par, né? Vocês trabalham em dois. E o objetivo aqui, Renata, é conversar um pouco, falar um pouco do que é essa assessoria de investimento, quais são os objetivos da assessoria com o cliente, como que a gente trata isso daí. Então eu queria que você explicasse um pouco, primeiro assim, como é que é o seu dia a dia, né? Quando você chega aqui no escritório, quais são as primeiras coisas que você faz, né? Como é que você trata esse seu dia a dia aqui? Bom, já vem preparada no caminho, a gente já vem ali se munindo de notícias, informações, acompanhando as empresas, que é algo que eu gosto muito, né? Para a gente tratar ali mais de perto e sempre antenado. Então aqui, chegando aqui, fazer ali o contato com o cliente, que geralmente é muito frequente, porque como a gente trata ali muitas vezes de uma parceria mais de renda variável, né, que a carteira é muito focada nisso, então os clientes gostam muito de saber, e o que eu mais gosto é quando o mercado está reagindo ao contrário da expectativa do consenso, né, que está caindo. Os clientes ligam e falam, é hora de comprar? Renata, o que você acha? Então isso para mim é muito gratificante, porque os clientes realmente entenderam qual que é a estratégia, qual que é a nossa estratégia. Mas antes disso, eu acho que é muito importante a relação que eu tenho com os meus clientes, porque eu sei exatamente o que eles querem e o que eles precisam. Eu trato da solução do cliente. Então aqui a gente tem o hábito, o Neto e eu, de fazer reuniões constantes com os clientes. Então pelo menos ali, no máximo a cada 60 dias, a gente mostra ali a carteira, o resultado, entende a necessidade, então consegue trabalhar muito essa parte de soluções, onde deixa o nosso cliente tranquilo para trabalhar a parte de longo prazo, né? E o que é curioso, que muitas pessoas que chegam para nós, quando a gente faz ali a reunião, a pessoa tem uma expectativa muito grande da renda variável, né? Que chega no nosso escritório pelo nosso sucesso, mas quando a gente olha ali o cliente em si, a gente fala, olha, para você agora o longo prazo não é interessante, que é voltado nas ações. Então o cliente ele gosta disso, porque a gente acaba mostrando para ele que a primeira situação dele é montar um colchão de liquidez, é trabalhar as metas dele de médio prazo, de longo, e a gente acompanha isso. Então, graças a Deus, a gente vem satisfazendo ali as necessidades dos nossos clientes. Perfil é uma coisa importante, então. Total. Então, é uma coisa que vocês olham muito, né? Que quando o cliente, geralmente, quando ele chega aqui, ele chega por conta da expertise que o escritório tem em renda variável, e é aquilo que a gente fala, né? Renda variável não é para todo mundo e nem todo mundo está no momento da renda variável. Como que você encara o desafio de mostrar essa realidade para um cliente que vem com uma expectativa tão alta com essa expertise do escritório? Na verdade, quando você conversa com o cliente, ele mesmo vai te dar sinais. Porque a gente pergunta como está a situação dele financeira, como que serão esses aportes, porque a gente deixa muito claro.
Se a carteira não for alimentada mensalmente ou ela não tiver uma estratégia de aporte constante, porque às vezes o cliente recebe um Prolabore e às vezes ele quer intensificar e não faz esporádico, mas faz. Então a gente deixa isso muito claro. Então a gente mostra o cenário, mostra a carteira em evolução, mas também a gente mostra a cotação do papel. Fala, poxa, se esse papel tiver uma realização de 50%, a sua carteira realizar 50%, você vai estar confortável? Você vai entender que você está sendo sócio de grandes empresas, você é um pequeno dono de grandes negócios, você tem essa noção? Você vai estar confortável para aumentar a sua posição? Aí o cliente, ou ele para, ou ele fala, não, eu tô. Então a gente deixa o cliente muito confortável nisso. E é o que acaba trazendo não só o cliente, mas o grau de relacionamento que ele tem. Ele se sente tão confortável conosco que ele fica à vontade de indicar um amigo, indicar um irmão. Muitos vem primeiro o marido, depois vem a esposa. E a gente deixa isso muito confortável e muito claro, né? Porque às vezes ele tem aquela expectativa, ele tem condição de fazer, mas ele não tem essa disposição toda para aceitar um mercado volátil. Então isso que eles gostam, falam, poxa, realmente. A gente começa com pouco, um percentual, pega 5%, 10% da carteira e vai trabalhando. E uma coisa que o Neto e eu, a gente fica bem feliz assim, é quando a gente vai indicar, né, ali uma ação para o cliente, a gente mostra todo o amparato que nós temos. Banco BTG Pactual, por que aquela empresa faz sentido, qual que é a expectativa, quais são as projeções, isso deixa o cliente tranquilo. Porque se ele vê um cenário que está realizando a cotação do mercado por algum motivo, ele fica tranquilo. Ele sabe que não é uma empresa ruim, não é uma empresa que vai prejudicar, porque as pessoas têm medo, né? E perdi meu dinheiro. E os clientes não falam isso, ficam extremamente tranquilos na estratégia, então isso é muito gratificante. Quando você olha assim, você acha que... Qual é o prazo do seu relacionamento com seus clientes? O prazo... Poxa, eu ainda não tive essa sensação de perspectiva que tem um prazo, um término. Pelo contrário, como aqui nós trabalhamos muito com o cliente e ele nos indica, eu acredito que é uma coisa que seja duradoura. Não sei dizer para você, tem uma data e hora para acabar. Eu acho que vai passando os anos e quando a gente faz as reuniões, que o cliente vê a expectativa dele sendo realizada, eu acho que fortalece mais. Então a gente não tem isso, esse cliente vai ficar até tal período, não. Fortalece mais. Então isso acho que então é isso, o seu relacionamento com o cliente é para sempre, porque você sempre vai querer atender essa carteira, ainda mais porque você está ajudando esse cara a fazer uma evolução do patrimônio dele, né? Você está ajudando a família dele a evoluir patrimonialmente. Quanto mais evoluído é o patrimônio, mais sofisticada fica a estratégia. Então, o cliente que começou, eu tenho um caso de um cliente meu que começou comigo só com renda fixa, um médico, comecei a atender ele no começo da carreira dele, há 15 anos atrás. Nossa, 15 Faz anos tempo. atrás. 15 anos atrás. E assim, foi um dos meus primeiros clientes quando eu entrei no mercado e eu venho acompanhando a trajetória dele inteira. Então, por onde eu fui, ele veio comigo e aí eu percebo que naquele momento, no começo lá, ele investia de maneira mais conservadora, porque estava construindo ali a sua reserva de emergência, depois se sofisticou porque estava realizando sonhos e objetivos de curto e médio prazo, aí se sofisticou mais ainda porque começou a olhar para um horizonte mais longo de aposentadoria e agora está se sofisticando mais ainda porque o patrimônio cresceu e evoluiu tanto que agora já está começando a olhar para coisas como colocar o patrimônio fora do Brasil, ter uma parte investida em dólar e assim por diante. É igual eu falei outro dia para um cliente novo que ia começar aqui no escritório, queria começar pequenininho, falou assim, eu vou começar com 100 mil reais. O que você acha da gente internacionalizar o meu patrimônio? Não, cara. 100 mil reais você tem que estar olhando aqui para o Brasil e você tem que ganhar musculatura financeira para poder fazer esse perfil de alocação. Isso é uma coisa mais sofisticada. Você tem que ter um nível de patrimônio para ter necessidade dessa sofisticação, né? Então, acho que é muito nessa linha que você está falando. E o nosso trabalho acaba fazendo sentido porque a gente acaba dando esse conforto para o cliente, porque às vezes ele tem realmente uma ideia, porque ouviu falar, e principalmente quando está bombando as notícias, então o cara acha que é o momento para ele.
E não é. E, inclusive, ontem um cliente falou para mim, obrigado por segurar minha ansiedade. Né? Porque aí mostra, eu quero fazer isso, isso, isso. Não, calma, a gente não está nessa estratégia, você não está passando por isso. Oh, não é verdade, Renato, obrigado por segurar a minha ansiedade. Então, isso é bom e é gratificante, porque você faz parte dessa evolução. Então, eu me sinto muito realizada. É muito legal ter uma profissão que a gente ajuda as pessoas a prosperarem, né? Sem conflito de interesse. Né? Eu tinha muito antes ali um conflito de interesse muito grande por trabalhar em instituições que focam mais nisso, e hoje eu tenho zero conflito de interesse. Eu estou preocupada em transformar a vida do meu cliente, para que ele entenda que sim, que é possível, mesmo começando com pouco, ou está desorganizado, olha, é possível, começa. Então, isso para mim não tem preço. Patrimônio, cliente com alto patrimônio, né? A gente costuma olhar sempre pela ótica da preservação do patrimônio para depois buscar a alavancagem. Como que funciona a montagem de carteira para esse perfil de cliente? Também tudo depende muito da expectativa do cliente. Não é porque ele tem uma quantidade que a gente entende que é o suficiente ali para ele se manter, muitos não têm disposição para o risco. Então, o cara ele quer mais preservar o patrimônio do que ele colocar em exposição. Então a gente trata isso muito bem, só que aos poucos a gente vai galgando, vai mostrando que ele pode, desse patrimônio, gerar uma renda passiva mais constante, mas isso também é muito equilibrado. Agora tem cliente que vai por um lado que a gente chama de mais sofisticado, que é onde ele consegue colocar ali de 70% a 80% da carteira dele mais em exposição, que a gente chama na renda variável, mas isso é muito do perfil. Né? Igual eu já falei, o cliente ele tem ali a disposição de poder investir, mas ele não tem aquela característica de ser um investidor mais arrojado. Então a gente trata muito bem isso. E isso é sempre olhando para o longo prazo? Sempre para o longo prazo. Entendendo a necessidade do cliente, perguntando se em algum lugar ele tem reserva de emergência, que é importante, se ele não vai usar aquele patrimônio. Por quê? O que acontece também é quando o cliente ele abre o aplicativo, ele tem várias opções. Um leque de opções, e ele sempre vai olhar para a maior rentabilidade. E ali ele não sabe o risco, ele não sabe a liquidez. E isso a gente consegue mostrar para o cliente, falar, poxa, mas se você é um dinheiro que você precisa ter uma disponibilidade, como que você vai colocar nesse investimento aqui, que você tem uma carência de 60 dias para sair, dependendo do produto que for, se você precisar do dinheiro? Ah, poxa, eu não tinha visto isso. Então, a assessoria de investimento ela é primordial para o sucesso dos investimentos dos clientes. Primordial. Boa, boa. Quando a gente olha pela ótica da alocação, a gente vê muitos calls do banco, acompanha muitos relatórios de análise. Sim. A gente, aqui no escritório, a gente tem um bom hábito de acompanhar as empresas que a gente investe de perto. Como que é isso dentro do seu dia a dia? Você gosta de fazer isso? Ou você divide com o neto? Como que vocês montam a estratégia ali? Total. Eu faço geralmente uma parte ali de estar uma curadoria de manhã, mais ali na parte da renda fixa, de olhando as oportunidades, principalmente no nosso aqui que a gente tem o secundário, onde a gente acaba pegando ali algumas oportunidades para os clientes. Aí o Neto está mais focado ali na parte de olhar os relatórios, principalmente na temporada de balanço, que a gente precisa estar nas conferências das reuniões para a gente entender o que aconteceu. E, óbvio, o respaldo que o banco nos dá é essencial. Quando ele faz a cobertura ali da empresa, do que ele está vendo da parte global, para nós é primordial isso, para a gente poder até filtrar. E tem cliente que gosta dos relatórios. E a gente compartilha isso com o cliente e abre uma discussão. Então o cliente fala, nossa, eu estou graduado com vocês. Porque ele entende o que ele está comprando. Isso é a segurança dele. Sim. Por isso que fica tranquilo. Você pode ver, o nosso telefone aqui, ele não toca para uma finalidade. Poxa, estou num negócio que eu estou desconfortável. Quantas vezes você já atendeu um cliente aqui assim? É muito difícil, acho que é quase zero no cliente. Olha, estou desconfortável, não quero, não entendi o que eu comprei. Aqui nós não temos isso. Isso aí os meus clientes são de prova. Né, de falar que tem segurança e sabem o que estão fazendo. Então isso, para mim, é gratificante demais. Bom, e com esse mercado agora caindo aí, com a taxa de juros tão alta, a gente tem algumas oportunidades, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Tem aproveitado essas oportunidades? Sim.
Primeiro, na divisão da carteira, né, que os clientes já têm as caixinhas ali, então dá para você aproveitar renda variável, até a gente fez umas alocações interessantes essa semana, e a renda fixa que não tem como, né, a gente está indo aí com uma expectativa para 14%, e então tem que aproveitar também, os clientes sabem dessa divisão, e logicamente para você ter uma taxa dessa, você precisa alongar mais o produto, então a gente faz até o cálculo ali, se o cliente colocar o valor, em quanto tempo o patrimônio dele vai dobrar, ele está confortável com isso, ele quer isso, e a gente mostra as oportunidades em ações que estão descontadas, e a gente deixa esse bate-papo muito tranquilo, por isso que nós fazemos as reuniões, é importante, falar, ó, a gente tem esse cenário aqui, você tem esse recurso e a expectativa de entrar X recurso na sua carteira. A gente tem essa possibilidade. Então, por exemplo, geralmente a gente sabe quanto que o cliente manda mensal. A gente pode alocar nisso aqui, e se a gente deixar para 4, 5 anos, você vai dobrar o seu patrimônio, e vai acontecer isso. E também a gente tem a oportunidade das ações. Hoje, o que você acha mais interessante? A gente continua montando, distribuindo, e aí o cliente fica muito feliz, porque ele participa da carteira. Então a gente mostra as oportunidades e ele participa desse crescimento, dessa distribuição na carteira dele. Quando você faz investimento em ações ali, você olha só para a estratégia do escritório, que é essa estratégia de dividendos, ou chega a dar uma olhada em alguma outra coisa? Também, dentro das empresas dos setores que nós consideramos ali eficientes, a gente olha outras empresas também. Tem alguns cases, né, de sucesso da gente olhar, estudar o papel, ir atrás, pedir opinião, pegar relatório do banco, né, falar com os economistas, e a gente entende que é oportunidade. Tiveram alguns aqui que o papel fica meio que esquecido, então isso que faz o complemento, né? Acho que você ter realmente amor pelo trabalho é você ter essa ainda disponibilidade de você poder olhar outras coisas e vir a somar. Então, onde a gente faz aqui os nossos cases, as nossas reuniões, onde a gente mostra ali a oportunidade e acaba sendo bem proveitoso. Então, a gente olha eu acho legal que eu estou sempre em reunião com outros escritórios, acompanhando o trabalho de outras turmas. Em muitos escritórios eu vejo que o assessor de investimento ele é só um ponto de relacionamento. Ele não é um cara que pensa junto com o cliente a carteira. Ele é ali praticamente um cara que vai tomar café. Na Boa Vista, a gente incentiva muito o nosso assessor a estudar, a compreender o que ele está falando, o que ele está fazendo com o cliente, para que ele saiba exatamente ali no que ele está alocando. E o nosso assessor, ele também é um investidor. Né? Então, como que é essa sua experiência de ter o cliente como parceiro, como cliente, ter o cliente ali nas mesmas ações como sócio, né, e ter ali essa sociedade que você atende, que é colocando ali também o seu patrimônio muito benéfico, risco, né? Porque a sua expectativa fica alinhada com o cliente. Você está passando ali a mesma dor ou o mesmo poder de decisão que o cliente. Então é totalmente benéfico. E outra, eu só posso ensinar ou passar algo se eu vivenciei aquilo. Então o nosso diferencial aqui é que nós somos sócios também. A gente participa. Então o cliente fica mais confortável de falar, né? Eu gosto muito de falar para o cliente que a partir de agora você não é só mais meu cliente, você é meu sócio também. Porque, pô, se você tiver comprado em Taesa, eu tenho Taesa na carteira há pelo menos 6 anos, então você também é meu sócio. Acho que essa dinâmica ela é muito produtiva. Isso acontece muito na sua carteira? Muito. Muito. Fala, pô, você tá olhando isso aqui, você viu que caiu, você vai comprar mais, não vai comprar? E entra naquele bate-papo, que é interessante, porque que não é. Assim, é muito gostoso. E você trabalhar com essa verdade, com essa liberdade, flui. É diferente, e o cliente sabe que é verdade. O cliente vem aqui, a gente toma café junto, o cliente sabe. E aí é onde ele fica confortável para poder trabalhar. Então, isso não tem preço. Legal. Renata, hoje a ideia aqui era bater um papo, falar um pouquinho da assessoria, te dar os parabéns aí pelo destaque do ano que você ganhou aqui com a gente. Obrigada. E perguntar para você hoje, né, para o ano de 2025, qual que é a boa? A boa. Não foi nem combinado, hein? Não desista. Não desista. Confie, tenha fé, tenha foco. É que assim, hoje em dia, principalmente nas redes sociais, existem vários caminhos de sucesso, né? Ali, se você buscar e se identificar, você vai ter sucesso. Você precisa escolher um caminho e seguir.
O nosso caminho aqui é do longo prazo. É de relacionamento com o cliente, é de verdade. É de construção. De construção. Então eu tô nesse caminho e eu vou seguir esse caminho. Legal. Então, Legal. Renata, obrigado pela presença, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Espero que o pessoal tenha gostado aí e até a próxima.